Bem-vindo de volta ao programa. Hoje estamos com Jeffrey Sachs para discutir se uma guerra com o Irã é iminente ou não. Vemos agora que esse véu liberal, que pretendia ocultar o império, parece ter caído. Essa ética guerreira agora é totalmente abraçada, já que o Departamento de Defesa foi rebatizado como Departamento de Guerra. Uma das muitas guerras que parecem estar a caminho é essa possível guerra contra o Irã. Vemos 12 aviões-tanque KC-135 sendo enviados para o Oriente Médio, algumas garantias de segurança sendo dadas ao Catar, os mísseis em Israel foram reabastecidos e acho que os Estados Unidos também se retiraram de 2 bases no Iraque. Como você interpreta essa situação? Está vindo uma ofensiva? Não parece que a dissuasão seja o objetivo aqui. Claro, Israel está sempre pressionando os Estados Unidos em direção a uma guerra com o Irã. A situação está muito tensa no momento, e os Estados Unidos atenderam aos pedidos de Israel há apenas alguns meses. Mas o fato é que desde 1996, Benjamin Netanyahu liderou repetidos governos em Israel pedindo explicitamente uma mudança de regime no Irã, e ele não desistiu desse apelo. Ele voltou a pedir uma mudança de regime no Irã recentemente, durante o debate da Assembleia Geral das Nações Unidas, há apenas algumas semanas. Portanto, os Estados Unidos, por serem tão diligentes em seguir as diretrizes de Israel, podem muito bem ser arrastados para mais uma guerra. Com Netanyahu, nunca há guerras suficientes. Claro, eu não conheço o planejamento de guerra deles. Eu não acompanho e não sou capaz de acompanhar as táticas militares diárias e, como você disse, o posicionamento de sistemas de armas, tropas, coleta de inteligência e outras operações. Mas, como princípio geral, a operação de 12 dias, chamada de guerra, não resolveu os problemas que Netanyahu alegou que resolveria. E, sem dúvida, ele gostaria de retomar isso e voltar a se envolver em operações ativas e cinéticas de mudança de regime, seja lá o que isso signifique. Talvez mais assassinatos. Pode ser outra guerra aberta. Pelo que sabemos, os ataques ao Irã não só não acabaram com o potencial nuclear iraniano, embora eles afirmem veementemente que não querem armas nucleares, mas o urânio enriquecido agora está em locais desconhecidos. E está em um nível de enriquecimento suficientemente alto para que a transição para armas nucleares não seja uma tarefa árdua para os iranianos. Portanto, há grandes incertezas. O Irã está sob uma pressão tremenda, obviamente. Além disso, incrivelmente, o Irã é atacado, os Estados Unidos trapaceiam na diplomacia, e são os europeus que dizem que precisamos reimpor sanções ao Irã. É algo de deixar qualquer um perplexo. É simplesmente intimidação em vez de diplomacia, que é o principal modo de operação. Mas isso também serve como um tipo de sinal verde para Netanyahu. Ele percebeu que poderia fazer um ataque unilateral ao Irã no contexto das negociações entre Estados Unidos e Irã. Mesmo assim, durante negociações em andamento, Israel poderia atacar o Irã unilateralmente. E não só não seria culpado por isso, como os Estados Unidos se juntariam e a Europa aplicaria sua pressão diplomática não sobre Israel, mas sobre o Irã. É um mundo louco, mas é assim que as coisas são. Eu também fiquei um pouco, bem, não deveria me surpreender, mas os europeus não pareciam ter os mesmos interesses envolvidos aqui. Então, não entendi as ações deles até esse ponto, porque depois do ataque da última vez ao Irã, como você disse, eles não condenaram Israel. Em grande parte, condenaram o Irã e seu governo. Até mesmo a mídia aqui parecia fazer o possível para legitimar isso. E agora o E3, quero dizer, o Reino Unido, Alemanha e França, fez esse movimento de sanções snapback, mesmo com o Irã cooperando com a IAEA, o que parece apenas ajudar a legitimar outra guerra. Mas o que acontece com os europeus aqui? Porque isso quero dizer, qual é o interesse profundo em ajudar na destruição de Israel? Sei que o chanceler BlackRock Mers uma vez disse que Israel estava fazendo o trabalho sujo por nós. Os tchecos estavam nessa grande campanha no Oriente Médio. Mas qual é o interesse europeu nisso?
But what is the European interest in this? Europe is dishonest in this. A Europa tem sido desonesta em tudo isso desde o início. Portanto, podemos dizer que não se trata apenas de um mistério atual sobre por que a Europa não observa os fatos evidentes. Que foi o Irã que foi atacado, foi o Irã que tentou negociar, e foi o Irã que permitiu o retorno da IEA, mesmo depois de a IEA claramente ter colaborado com Israel e os Estados Unidos na rodada anterior. Podemos voltar uma década ao Plano de Ação Conjunto Global, que é um acordo negociado entre o Irã, os países europeus e os Estados Unidos. A ideia do JCPOA, claro, era um acordo supervisionado e monitorado, no qual o enriquecimento de urânio seria muito limitado. O Irã não teria os meios nem a política para buscar armas nucleares. E do outro lado, as sanções contra o Irã seriam suspensas. Isso foi diplomacia. Funcionou. Chegou-se a um acordo. O que aconteceu? Claro, os Estados Unidos voltaram atrás, como sempre. Então, os Estados Unidos, sob pressão do lobby israelense, romperam com o JCPOA. O Senado não apoiou. E especialmente quando Trump assumiu o cargo em 20 de janeiro de 2017, ele basicamente rasgou o acordo. O que os europeus fizeram? Praticamente nada. Eles não disseram uma palavra sobre os Estados Unidos terem rompido o JCPOA. Depois, à medida que as coisas foram de mal a pior, os europeus nunca disseram, sabe de uma coisa, governo dos Estados Unidos, vocês estão nos levando a uma nova confrontação. Os europeus são os líderes europeus, desculpe, patéticos. Eles são apenas vassalos nas mãos dos Estados Unidos. Honestamente, você não ouviu nenhum deles, por pelo menos 15 anos, dizer uma palavra sobre os Estados Unidos. Não importa o que os Estados Unidos façam. É simplesmente impressionante. E, portanto, não é apenas uma questão, Glenn, das últimas semanas, é uma questão geral. Os europeus têm um forte interesse em um Irã estável, não nuclear e na diplomacia. Mais interessa em expressar esse interesse de forma consistente. E, mais uma vez, eu estava no Conselho de Segurança da ONU, logo após os ataques israelenses e dos Estados Unidos ao Irã. E posso dizer, um por um, os governos europeus sentados à mesa do Conselho de Segurança da ONU culparam o Irã pelos ataques ao Irã. Eles não conseguiram dizer uma palavra sobre Israel. Não conseguiram falar nada sobre a verdade. Tudo girava em torno de que o Irã não deveria escalar essa crise. Essa era a ideia geral. O Irã é bombardeado. Então, o que diz um embaixador europeu? O Irã não deve revidar. É simplesmente bizarro. Mas isso é basicamente a subserviência europeia aos Estados Unidos e a subserviência dos Estados Unidos a Israel. E isso inverte tudo. Não funciona. Não traz segurança, não traz paz. Sim, acho que é isso que está faltando em todos os aspectos da segurança na Europa. Não há mais discussão sobre interesses nacionais, objetivos de segurança nacional ou sobre como esses objetivos podem ser alcançados de forma realista. Mesmo Glenn, eu diria nem mesmo os fatos básicos do dia a dia podem ser discutidos honestamente. E na ONU, novamente, na sessão logo após os ataques ao Irã, os europeus nem conseguiram se dispor a fazer uma narração direta e básica de que o Irã havia sido atacado por Israel e pelos Estados Unidos. Ora, se você não consegue nem começar pelo ponto mais básico, como pode chegar a uma conclusão? Não pode. E também não se trata apenas de ataques, mas de usinas nucleares. Tudo isso é ocultado sob slogans que fingem ser valores. É muito frustrante de assistir. Mas em relação aos objetivos dos Estados Unidos, você argumenta que os Estados sempre agem a mando de Israel. Mas acho que existem duas hipóteses concorrentes. Bem, ambas podem ser verdadeiras. De que um dos objetivos dos Estados é restaurar o império. Ou seja, os Estados não são bastante hostis ao mundo multipolar que se afirmou. Acho que o Irã seria um alvo mais fácil em comparação com a Rússia ou a China. Por outro lado, não discordo de você.
Também vi o Tucker Carlson relatando que na Primeira Guerra, as FDI simplesmente andavam pelos escritórios do Pentágono, ditando o que eles deveriam fazer. E o próprio Netanyahu se gaba de que, mais ou menos, diz aos americanos como se comportar no Oriente Médio. Então, como você interpreta isso em relação aos Estados Unidos? É uma coisa, outra ou as duas? Império. E simplesmente fez tudo o que Israel fez. Acho que quando se trata dessa região do Mediterrâneo Oriental e da Ásia Ocidental, trata-se realmente da política israelense. Não é uma política ou interesse imperial dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos poderiam ter muito mais influência. Poderiam estar fazendo negócios muito mais construtivos, poderiam encontrar uma vantagem muito maior para os Estados Unidos se não estivessem perseguindo as guerras de Israel. E eu compartilho da visão de que Netanyahu tem sido o principal entusiasta de todas essas guerras. A ideia que Netanyahu defendeu com seus conselheiros políticos americanos em 1996, chamada de Clean Break, que é de que Israel e os Estados Unidos juntos deveriam derrubar governos na região que apoiam a causa palestina, acredito que seja a visão dominante de Israel. É a obsessão de Israel. E por isso Netanyahu repetidamente pediu a derrubada de governos em sua vizinhança. Isso inclui Bashar al-Assad na Síria, e ele assumiu o crédito pela tentativa de derrubada de Assad na ONU há apenas alguns dias. Ele pediu a derrubada de Saddam Hussein, e Netanyahu certamente foi o principal entusiasta disso. Temos isso de muitos informantes, assim como do próprio testemunho público de Netanyahu. Netanyahu também foi o principal entusiasta da derrubada de Muammar Gaddafi em 2011 pelas mãos dos bombardeios da OTAN. Isso novamente fazia parte da agenda israelense. E derrubar o regime iraniano é nem mesmo um segredo aberto. É simplesmente uma declaração aberta de Netanyahu e de Israel, e os Estados Unidos acompanharam Israel. Eu realmente acho, talvez eu seja ingênuo, mas acredito que seja verdade, que quando Trump assumiu o cargo, ele queria negociar com o Irã. Não acho que as 5 rodadas de negociações com os iranianos tenham sido pura dissimulação. Acho que à medida que as negociações avançavam, e avançavam de forma construtiva, a ira e a preocupação de Netanyahu aumentavam. A única coisa que Netanyahu odeia é a diplomacia. A diplomacia que poderia significar soluções diferentes do uso da força militar e da dominação dos Estados Unidos e de Israel. Então, meu palpite é, novamente, sem conhecer os arquivos ou a visão interna, que essas foram negociações reais entre os Estados Unidos e o Irã, não simplesmente uma artimanha. Quando estavam ocorrendo, após cada uma das 5 primeiras rodadas, foram feitas declarações positivas de que havia progresso construtivo. E então o bombardeio aconteceu antes da 6ª rodada. Meu palpite é que foi o sucesso da diplomacia que levou Netanyahu a agir como agiu. Portanto, Spallers ter a sua e quer a melhor evidência de que esta é uma política liderada por Israel, não uma política imperial liderada pelos Estados Unidos, neste caso. Not US-led imperial policy in this case. Bem, eu entendo por que Israel estaria preocupado com a diplomacia quando grande parte de sua posição na região parece depender de uma guerra perpétua, o chamado cortar a grama. Mas também há um colapso da diplomacia no Ocidente em geral, não é? Porque eu sei que temos tido uma forte inclinação para a guerra nos últimos 30 anos, mas parece que algo mais está acontecendo, está crescendo também. Quero dizer, não só esse acúmulo de ativos dos Estados Unidos no Oriente Médio para um possível ataque ao Irã, mas também o aumento militar e a preparação para uma guerra contra a Venezuela. Na Europa, agora temos relatos de que os britânicos estão envolvidos nos ataques profundos na Rússia. Os Estados Unidos também vão ajudar agora com a inteligência para esses ataques.
Bem, eles já vêm fazendo isso no passado. Vejo agora na Geórgia que o presidente de lá alerta que o Ocidente tem tentado pressionar a Geórgia a entrar na guerra por procuração. E agora, ONGs estão tentando derrubar o governo para conseguir isso. E claro, há ameaças ocasionais contra a China, intimidação da Índia. Mas está escalando. Quero dizer, nossas elites políticas parecem não ter nenhum interesse em diplomacia. E a guerra sempre parece ser a única solução para todos os problemas crescentes por lá. Acho que é uma pergunta muito ampla. Mas como você entende isso? Por que isso está acontecendo em um momento em que nossa capacidade de vencer essas guerras está diminuindo? Então, como você explica essa morte da diplomacia? It's just how to explain this death of diplomacy. So I think that we do have. Então eu acho que temos um contexto mais amplo para entender isso. Primeiro, o maior contexto é claro que os Estados Unidos são uma potência imperial e tem sido a principal potência imperial do mundo desde 1945, essencialmente. Antes da Segunda Guerra Mundial, a Grã-Bretanha era essa potência, realmente durante o século XIX, após as guerras napoleônicas, até o fim da Segunda Guerra Mundial. E então as duas guerras mundiais acabaram, na prática, com o Império Britânico, praticamente levaram a Grã-Bretanha à falência, e o bastão, por assim dizer, passou para os Estados Unidos. E os ações são uma potência imperial no sentido de que se consideram, desde 1945, com o direito de escolher quem governa onde, inclusive por meio de guerras de escolha e pela derrubada de governos, seja de forma aberta ou encoberta. Uma operação de mudança de regime encoberta, aliás, nem sei que é word Alex, com genius por. Regime change operation, by the way, doesn't mean that it's hidden from view. That's very hard to do. It just means the US denies. Isso é muito difícil de fazer. Isso só significa que os Estados Unidos negam o que é óbvio, que desempenharam um papel na derrubada do governo. Por exemplo, negar o papel dos Estados na derrubada do governo ucraniano em fevereiro de 2014. Bem, houve dezenas e dezenas de operações de mudança de regime realizadas pelos Estados. Há um livro excelente da Lindsay O'Rourke, professora do Boston College e aluna de John Mearsheimer, chamado Covert Regime Change, que documenta 64 operações secretas de mudança de regime entre 1947 e o final de 1989 pelos Estados Unidos. Portanto, isso é uma prática padrão, e tem sido uma prática padrão há 80 anos. E antes disso, já era uma prática padrão desde a década de 1890, mas em uma zona geográfica muito mais restrita. Os Estados Unidos derrubaram governos na América Latina incessantemente, e na primeira metade do século XX também derrubaram o Reino do Havaí. Engajaram-se em uma guerra de escolha com a Espanha em 1898 e assim por diante. Esse é o pano de fundo do poder imperial em geral. Após 1991, isso se intensificou ainda mais. A intensificação ocorreu com o fim da União Soviética e a ascensão dos chamados neoconservadores, que diziam, agora é um mundo unipolar. Agora realmente podemos fazer o que quisermos. Podemos derrubar governos à direita e à esquerda, e ninguém pode nos parar. E esse grupo, na verdade, se alinha fortemente com a direita israelense. Assim, os neocons e o lobby israelense andam de mãos dadas, o que torna um pouco difícil distinguir as duas vertentes, como você apontou. Isso é uma questão imperial global dos Estados Unidos, ou é uma questão liderada por Israel? Mas eu diria que quando se trata de um raio de alguns milhares de quilômetros, talvez a partir de Israel, ou seja, chegando ao chifre da África, ao norte da África, com a Líbia, a Ásia Ocidental, até Teherã, a região do Golfo, isso é principalmente delegado a Israel. Vocês lideram, vocês nos dizem em quais guerras devemos entrar com vocês. Se for em relação à China ou à América Latina, obviamente Israel não dá as cartas. Mas dentro da sua própria região, os estados basicamente entregaram as prerrogativas a Israel. Com a arrogância dos anos 90, com a ascensão dos neoconservadores, com pessoas como Paul Wolfowitz, que era ao mesmo tempo um neoconservador linha dura pelo Império dos Estados Unidos e um fervoroso pró-sionista pelas guerras de Bibi Netanyahu, houve uma fusão dos dois interesses e uma visão de que essas são guerras de baixo custo.
Afinal, foi Wesley Clark quem ouviu no Pentágono em 2001. Temos 7 guerras pela frente e serão 7 guerras em 5 anos. Já se passaram 24 anos e as guerras continuam porque elas não acontecem do jeito que esses generais acham que vão acontecer. Eles são muito ingênuos quanto a isso. Mas aquela lista das 7 guerras, Sudão, Somália, Líbia, Líbano, Iraque, Síria, Irã, é a mesma lista. Continuamos lutando contra eles e ainda não superamos isso. E fica cada vez mais imprudente à medida que o mundo se torna verdadeiramente multipolar. Então isso sempre foi uma loucura arrogante. O imperialismo americano foi construído sobre a arrogância, e essa arrogância levou a erro após erro, desastre após desastre. E J. William Fulbright, o presidente do Comitê de Relações Exteriores do Senado dos Estados Unidos na década de 1960, escreveu um livro maravilhoso chamado A Arrogância do Poder, onde ele disse que essa arrogância nos coloca em apuros de um lugar para outro, nos anos 1960 no Vietnã, hoje em todo o Oriente Médio. Mas essa arrogância se transformou em hiperarrogância após a queda da União Soviética. Agora isso é especialmente bizarro, com a clara realidade de um mundo multipolar que temos hoje, com Rússia e China sendo obviamente grandes potências, obviamente não sendo facilmente dominadas pelos Estados Unidos. Mas é a ideia de que eles são facilmente dominados que leva a desastres como a guerra na Ucrânia. Bem, acho que um dos luxos da ordem unipolar era que todo país que íamos destruir podia ser isolado. Então, se fosse a Iugoslávia, o Afeganistão, o Iraque, a Síria, a Líbia, e claro, havia controle total da narrativa. Mas como dissemos há pouco, 4 meses atrás nós obliteramos para sempre as capacidades nucleares do Irã, e agora temos que fazer isso de novo. Enfim, meu ponto é que a narrativa está sob controle, mas também não podemos controlar todos os países ou todas as variáveis. E de fato nós mesmos já estamos exaustos. Acho que minha última pergunta curta é: aliás, esse controle de narrativa é muito interessante porque eles têm muito controle narrativo sobre as principais plataformas. E quando uma plataforma escapa desse controle, como aconteceu com o TikTok por causa da sua propriedade chinesa, eles entram em modo de emergência para tentar dominá-la. Então, um bilionário sionista fervoroso, Larry Ellison, agora está tentando assumir o controle do TikTok para tentar restabelecer o controle da narrativa. Ou seja, isso dá muito trabalho também. Muito esforço é investido nisso. Não, tudo isso acabou. E isso está ligado ao que você mencionou, que o mundo agora é multipolar. Não podemos controlar todas as variáveis, não podemos isolar um incidente. Mas é por isso que agora que o Irã está se armando, vemos apoio vindo até mesmo de países como o Paquistão. Mas não sabemos como os chineses ou russos vão reagir, ou como nossas próprias economias ou estabilidade política vão se sair em outros lugares, à medida que entramos no que será uma guerra catastrófica. Então, como você avalia como o resto do mundo vai agir? Porque no passado isso não importava, mas agora vai importar. Claramente, o resto do mundo sob a liderança principal da China, mas não só a China. China, Rússia, Índia, Brasil, os principais países do BRICS, enxergam um futuro diferente para o mundo. Eles veem um verdadeiro futuro multipolar. Eles realmente querem um mundo multilateral, ou seja, um mundo que se comporte de acordo com princípios e com a paz. A China não está por aí fazendo guerras pelo mundo todo. Ela está dizendo, parem com isso. Queremos estabilidade. Queremos ser capazes de enfrentar desafios econômicos, sociais, ambientais e outros. E isso representa uma parte formidável do mundo. É definitivamente a maioria das pessoas no mundo, na grande maioria dos países do mundo. Os Estados estão se debatendo neste momento, seu poder diminuir. Portanto, é só blefe, bravata, ostentação, ameaça.
Mas esse é o comportamento de um valentão que percebe sua própria fraqueza, não de uma nação confiante. E acho interessante notar que nosso governo nem sequer está funcionando agora. Está literalmente meio paralisado porque não há orçamento, e o orçamento está sangrando no vermelho, e a dívida é 100% do PIB. Então há muito a ser feito internamente. E o que Trump está fazendo no fronte doméstico? Ele está enviando tropas para cidades americanas. Essa não é uma situação saudável de forma alguma. E essa é a verdade fundamental. As guerras vão acabar por precisamos nos curar nos Estados Unidos e dar espaço que outros países realizem seu próprio desenvolvimento pacífico. Yeah, my great hope of Trump during Minha grande esperança em relação ao Trump durante a eleição era que ele fosse a pessoa a tentar salvar a República ao se afastar do Império. Mas acho que minhas esperanças estavam equivocadas. De qualquer forma, Professor Jeffrey Sachs, muito obrigado pelo seu tempo. Sei que o senhor tem um dia muito ocupado aí em Roma, então agradeço por ter dedicado um tempo para conversar comigo. Rome, so I appreciate taking the time to speak with us. É ótimo estar com você, Glenn. Até breve.